Olá, amigos e amigas, mais uma vez trazendo para vocês algumas dicas sobre o direito, mas nesse momento peculiar pelo qual passamos, nesse momento pré-eleitoral, a eleição está chegando, o segundo turno, e aconteceu um tema muito difícil de se entender o que está acontecendo com aquela prisão do Roberto Jefferson. Quando o Roberto Jefferson foi preso, e até agora muitas pessoas não sabem bem por quê. Então, primeiro é importante avaliar os fatos antecedentes a essa prisão que ocorreu domingo pela manhã, né, que durou o dia inteiro. A Polícia Federal chegou domingo pela manhã na casa do ex-deputado federal, ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, e ele não concordando com os motivos que levaram à prisão, reagiu, se negou e, por fim, desfez disparos contra a polícia e parece que jogou também artefatos explosivos, né? Isso vai ficar claro depois com a perícia, né? Por enquanto são só testemunhas dos policiais, que são obviamente muito importantes, mas o que vai determinar tudo isso até para saber se foi realmente tentativa de homicídio ou não, acho que a defesa vai trabalhar nessa linha, inclusive. Se o Roberto Jefferson praticou um crime, qual crime foi, e se esse crime incluía a tentativa de homicídio, porque isso dá para ser caracterizado tentativa de homicídio, obviamente tem que ter tido a intenção de praticar o crime de homicídio, ele tem que ter tentado acertar os policiais, seja com bala, com tiro, seja com explosivo, o que for. Isso vai ser provado pela perícia para analisar a trajetória, acredito que essa é a linha da defesa, a trajetória da bala, né, o tipo de produto utilizado e tal. Mas vamos voltar no tempo, entender um pouco do que aconteceu. Alguns juristas, eu não sei se por conta de sua preferência política ou a linha doutrinária que ele segue, alguns entendem que o Supremo sim poderia ter instaurado aquele inquérito das fake news, entendem que sim, o Supremo poderia censurar, né? A gente sabe que o Supremo está praticando atos que pode ter mil significados, com a justificativa de punir os excessos para evitar favorecimentos de A ou B, estaria censurando jornalistas e agora até emissoras de TV, rádio e web TV, canais de YouTube e tal. Está uma loucura isso aí. Para mim é censura. O termo da ordem, da decisão, determina que, por exemplo, a Jovem Pan se abstenha de usar em seus noticiários certas palavras, como criminoso, ex-condenado, descondenado, presidiário, ex-presidiário, enfim. Se não pode falar, e se é previamente determinado o que não pode falar, é censura. Em que pese os motivos, em que pese Lula seja culpado, inocente. Inocente não é, porque ele não foi julgado e considerado inocente. O julgamento que Lula respondeu, ele foi considerado culpado e por isso foi condenado. Estava cumprindo pena quando foi rediscutida alguns princípios que para mim também, como já disse no vídeo anterior, estavam preclusos esse direito de se rediscutir, e foi entendido que ou pela idade ou pela territorialidade, já que não podia ter sido julgado por Curitiba e sim por Brasília, enfim, ou pela parcialidade do juiz Moro, que ele não mais poderia ser julgado e o processo tinha que ser anulado. Uma coisa é anular, outra coisa é julgar e considerar inocente. Então, cada um faça a sua análise, hoje mais política do que jurídica, e parece que assim tem a tendência de alguns membros do Poder Judiciário, que estão, no entendimento de muitos, estão favorecendo o candidato A em detrimento do candidato B, e cada um que analise quem é favorecido, quem é prejudicado. Mas Roberto Jefferson, entendendo que aquele inquérito das fake news que o levou à prisão, por suas palavras e por outros processos que proíbem que ele diga o que disse, foi determinada a sua prisão. Passou um tempo, por vários instrumentos utilizados pela sua defesa, lembremos-nos que o Roberto Jefferson é um grande jurista, tem o dom da oratória, fala muito bem, coloca bem os termos, mas os seus advogados conseguiram com que ele foi determinado pelo STF, através de um trabalho jurídico, que a princípio o próprio Roberto Jefferson não quis atender, não queria ser considerado, ele não queria ser preso em casa, ele queria ser colocado em liberdade.
né? Ele queria ser inocentado, queria ser julgado, ele não queria ser preso domiciliar, mas enfim, foi preso domiciliar. E depois, agora, ele tinha em sua ordem judicial que dava a ele a medida restritiva de prisão domiciliar e impunha algumas outras restrições, que ele tinha, entre outras, que se abster de se manifestar politicamente em redes sociais. Ele nitidamente descumpriu essa decisão e, por isso, foi convertida a prisão domiciliar em prisão preventiva novamente e foi expedida uma ordem judicial para que ele retornasse à prisão. Nesse momento, a Polícia Federal compareceu em sua residência, todo mundo sabe o que aconteceu. Ele não aceitou, disse que ia atirar, disse que ia só sair a bala, enfim, aconteceu. Bom, se a prisão dele foi ilegal, então ele não poderia ser preso. Se o Supremo não deveria instaurar esse inquérito, então sua prisão foi ilegal. E pela teoria dos frutos envenenados, tudo ali estava apodrecido, e se uma ordem ilegal aconteceu no inquérito ilegal, qualquer ordem, qualquer ato que viesse depois desse fato ilegal também seria ilegal, inclusive agora a decretação de sua prisão. Então, o chamamento à Polícia Federal para que o prendesse também seria ilegal. Esse é um dos argumentos que muitos juristas defendem, que, sendo ilegal, ele não poderia ter sido a sua prisão domiciliar convertida em prisão preventiva para retornar ao estabelecimento em regime fechado. Se é ilegal a investigação, se o inquérito é ilegal, se o processo é ilegal, então qualquer ato decorrente disso seria ilegal. Esse é um argumento que eu acho muito plausível. Até porque veio censura, veio impedimento, alguém não pode falar. Então, veja bem, o Roberto Jefferson, ele falou algumas coisas que realmente são graves. Ele ofendeu pessoas, inclusive uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Mas ele não poderia ser preso por isso. Ponto. Porque para ser preso, ele tinha que ser julgado. Ele tinha que se defender. Se o inquérito que o Supremo hoje preside, das fake news, ou qualquer outra entidade, ou qualquer polícia que faça esse tipo de investigação, se é ilegal, não poderia ter sido. E mais, o Roberto Jefferson não possui foro privilegiado. E o Supremo só pode investigar, proceder qualquer tipo de investigação, na linha da persecução criminal, contra, em desfavor de personalidades públicas que detêm foro privilegiado, foro por prerrogativa. Roberto Jefferson não tem prerrogativa para ser investigado, processado ou condenado, julgado pelo Supremo. Essa é uma das argumentações que indicam para que ele não poderia sequer ter sido preso inicialmente, muito menos agora, convertendo a domiciliar em preventiva para regime fechado. Então, e os policiais federais, o que tem a ver com isso? Por exemplo, eu gostaria muito que os meus colegas policiais federais não tivessem ido lá cumprir essa ordem. Até porque a gente sabe que tem um grande componente político, vésperas de eleições, mas assim, eu tenho que defendê-los. Porque todo mundo sabe, muito tem sido dito, que ordem ilegal não se cumpre. Realmente, não se cumpre ordem ilegal. Mas tem outro instrumento jurídico que diz que não se pode descumprir ordem judicial. E agora, né? Os policiais ficaram entre a cruz e a espada. Mesmo que eles tivessem o poder, e não têm, de descumprir essa ordem por ser ilegal, não se pode descumprir ordem judicial. E quem julga se a ordem do ministro do STF é legal ou ilegal não seria a Polícia Federal. A Polícia Federal cabe simplesmente cumprir essa ordem. Quem teria que fazê-lo e não fez seria o Senado Federal, seria o Congresso Nacional, editando uma lei restritiva que impedisse esses abusos, porque a gente está falando aqui, talvez, de independência dos poderes. Aquela coisa que alguns dizem, o presidente Bolsonaro diz muito bem, jogar dentro das 4 linhas. Então, se alguém estiver jogando fora das 4 linhas, quem tem que apontar isso são aqueles, mesmo que seja uma Corte Suprema, quem tem que apontar isso são aqueles que têm o poder para fazê-lo. Claro, a Corte Suprema é suprema, ninguém pode mudar essa lei, essa ordem que eles dão. Só que quem faz a lei não é o Supremo, quem faz a lei é o Congresso. E é o Congresso que tinha que dizer se o Supremo está ou não jogando dentro ou fora das 4 linhas. Querer que as Forças Armadas tomem partido nesse momento é muito delicado, né?
Não estamos em 1964. 2022, redes sociais, talvez estejam provocando as Forças Armadas não estão reagindo ainda. Ainda não houve motivo para as Forças Armadas agirem. Não sei se vão agir, né? Eu espero que não haja essa necessidade. Mas, enfim, o Roberto Jefferson é herói ou vilão? Bom, ele é herói por reagir a uma ordem legal, se essa ordem foi legal. Então, ele é um herói. Pode ser até um mártir por reagir e negar atender a uma ordem manifestamente legal. Vamos ver quem diz se ela é legal ou ilegal, né? Agora, ele é vilão, porque infelizmente ele atirou nos policiais federais que estão cumprindo uma ordem. E não será a Polícia Federal, reitero, não serão os policiais federais que irão dizer se uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal é legal ou ilegal. É demais que esperar isso dos policiais, né? Tanta pressão, né? Quem tem que decidir isso são os procuradores, é o Ministério Público Federal, em especial a Procuradoria-Geral da República, que tem que se manifestar nesse caso. O Senado Federal tem que se manifestar. Vamos dizer se isso é certo ou errado, se o Poder Judiciário está aplicando a lei, interpretando a Constituição, que é a sua função, ou se ele está legislando em lugar do Senado, ou ele está exacerbando o seu direito, adentrando nas atribuições do Poder Executivo. Mas quem vai dizer isso não é a Polícia Federal. O que cabe a ela é cumprir a ordem. E ponto. Quando ela foi cumprir a ordem, boa ou ruim, certo ou errado, política ou não, o Roberto Jefferson, de certa forma, obviamente, colocou em risco a vida dos policiais. Mesmo que ele diga que não quis matá-los, poxa, ele está preso hoje, além da ordem de prisão decretada por conta da quebra das medidas restritivas que ele tinha que cumprir, que atender, também ele colocou em risco a vida dos policiais federais. Mesmo que ele diga, e eu particularmente acredito que ele não quis matar ninguém, porque se ele joga a granada na cabeça de um ou outro, ia morrer. Então houve um estilhaço e tal, graças a Deus, felizmente ninguém se machucou, mas eu particularmente acho que ele não teve dolo, não teve intenção de matar. Mas sem dúvida ele colocou em risco a vida dos policiais federais que estavam ali no domingo, podiam estar na praia, mas estavam ali cumprindo uma ordem que não deve ser descumprida, essa ordem judicial. Então é isso, minha gente. Herói por resistir a uma ordem que talvez um dia digam que é ilegal, mas vilão porque tirou os policiais federais. Agora tem que vir a público também para parabenizar a atitude dos policiais federais, que talvez não fosse a equipe de pronto emprego, uma equipe de ofensiva para atacar criminosos, é uma equipe que estava ali preparada para fazer cumprir o mandado, como cidadão de bem. Jamais claro, o policial tem que estar pronto, mas jamais eles iriam esperar que o Roberto Jefferson fosse atirar contra eles. Agora, parabenizo-os porque não exageraram. Eles tinham todo o direito de entrar, invadir, quebrar, e atirar, e prender, e se reagisse lá dentro, atirasse e matasse o Roberto Jefferson. Legítima defesa da sua vida ou da vida de terceiros. E no exercício da função, se alguém atirar no policial, o policial tem que reagir na mesma medida. Poxa, ele usou granada, tiro de fuzil. Parabéns pela calma desses policiais federais, parabéns por eles não terem exagerado, parabéns por eles terem conduzido o Roberto Jefferson preso, parabéns ao ministro da Justiça que compareceu ao local, não era a função dele, compareceu, participou da negociação, ao padre lá, que foi candidato também, o padre Kelmo, que também participou das negociações, ao presidente Bolsonaro, que em que pese ele ter tratado o Roberto Jefferson como bandido, acho que poderia ter sido um outro tipo de tratamento, em que pese ele ter atirado os policiais federais. Eu acho que é um senhor de idade, que não está batendo bem, ele não está, talvez, dominando totalmente as suas razões, mas, enfim, o presidente determinou que o ministro comparecesse, participasse das negociações, e assim foi feito. O ministro compareceu, participou, Roberto Jefferson está preso hoje, acredito, não tem conhecimento ainda, está muito cedo, mas ele deve ter sido em flagrante pela violência que ele fez, que ele praticou contra os policiais federais. Além do mandado de prisão, se ele passou por audiência de custódia, então por exclusão, porque ele foi preso em flagrante. Não pelo mandado de prisão, não que ele falou da ministra Carmen Lúcia, seria um absurdo. Se ele já tivesse sido preso porque ele falou da ministra, falou bem ou mal, ou xingou a ministra Carmen Lúcia, não, porque ele tinha primeiro, antes de ser condenado, ser julgado, ter que ser defendido,
né, ter exercido o direito à ampla defesa contraditória, mas eu acredito que ele esteja preso em flagrante porque atirou atentando contra a vida dos policiais federais. Por si só, esse fato isolado já justifica a prisão. Esperamos que esse desfecho não seja político, mas sim jurídico, e que em breve se encontre a melhor solução. Tenho certeza que ele tem bons advogados que vão poder defendê-lo e buscar o bom direito, as falhas. Esperamos sim que o Congresso tome suas atitudes caso esteja realmente havendo invasão de poder ou abuso de autoridade por algum membro do poder superior, de uma corte judicial, que tomem as devidas providências. É isso.